Los Angeles, Califórnia, a era dourada de Hollywood. Estrelas brilhando, sonhos se tornando realidade. Tudo parece possível. E Sharon Tate, 25 anos, está exatamente no centro deste mundo brilhante. A jovem atriz cuja estrela subiu com Valley of the Dolls. Loira, bonita, talentosa, amada por todos. Esposa do famoso diretor Roman Polanski. Grávida. 8 meses. No momento mais feliz de sua vida. E há um sentimento dentro dela. Um sentimento que não consegue explicar. Uma preocupação, pequena mas persistente. Preciso aprender a me defender. Este sentimento a levará até Bruce Lee. E 8 meses depois, em uma das tragédias mais chocantes da história, ela perderá sua vida. Esta é a história que Bruce Lee nunca perdoou a si mesmo. O dia em que não conseguiu proteger sua aluna. 268. Outono. Beverly Hills, o salão de Jay Sebring. O cabeleireiro mais famoso de Hollywood. O homem que faz o cabelo das estrelas. Mas também aluno de Bruce Lee. Sharon Tate chegou para seu compromisso. Não para cabelo. Para conversar. Jay, você treina com Bruce Lee, não é? Sim. 3 vezes por semana. Estou aprendendo autodefesa. Você pode me apresentar? Eu também quero aprender. Jay ficou surpreso. Alguém como Sharon, bonita, famosa, vida protegida, por que quereria aprender autodefesa? Por que, Sharon? Você está segura? Roman está com você. Você tem uma casa linda. Hollywood, no rosto de Sharon, uma expressão estranha. Não consegue explicar, mas sente. Não sei, Jay. Apenas sinto algo. Sinto que preciso saber me defender. Jay viu a seriedade de Sharon. Não era capricho. Vinha de um sentimento profundo. Ok. Vou falar com Bruce. 2 semanas depois. 150. Cielo Drive. A casa de Sharon e Roman. Nas colinas de Beverly Hills. Grande. Bonita. Parecendo segura. Quando Bruce Lee entra pela porta, está vendo Sharon pela primeira vez. 8 meses de gravidez. Barriga visível, mas postura ereta. Olhos determinados. Senhor Lee, estou tão feliz que você veio. Pode me chamar de Bruce. Jamie falou de você. Quer aprender autodefesa? Sim. Por quê? A pergunta de Bruce é direta. Sem perder tempo, Sharon hesitou. Não sabe como explicar. Um sentimento. Não consigo explicar. Mas há algo dentro de mim. Uma preocupação. Me dizendo que preciso saber me defender. Bruce olhou para ela. Ensina artes marciais há 15 anos. Lê pessoas. E viu algo em Sharon. Uma necessidade real. Não um desejo frívolo. Ok. Mas você está grávida. Não usaremos força. Apenas técnica. Escapes básicos. Agarrões de pulso. Estrangulamentos. Consciência. Suficiente. O que você ensinar. A primeira aula começou naquele dia. Na sala de estar de Cielo Drive. Tapetes removidos. Espaço aberto. Bruce mostrou uma técnica simples. Como se libertar quando alguém segura seu pulso. Sharon observou atentamente. Tentou. Devagar, mas correto. Bom. Novamente. Uma mulher grávida de 8 meses. Movendo-se cuidadosamente no chão. Aprendendo. Bruce ficou impressionado. A maioria dos meus alunos de Hollywood desiste em 1 mês. Você é diferente. Sharon sorriu. Estou aprendendo pela minha vida, Bruce. Não é brincadeira. Antes de sair, Bruce parou na porta. Olhou os portões abertos na entrada da propriedade. Qualquer um podia simplesmente entrar. Sharon. Aqueles portões. Estão sempre abertos assim? Sim. Roman e eu não gostamos de nos sentir isolados. Preferimos acessibilidade. Bruce franziu a testa. Instale portões automáticos. Interfone. Sistema de alarme se possível. Sei que parece exagerado. Mas segurança não é paranoia. É precaução. Vou conversar com Roman sobre isso. Mas ela nunca conversou. Ou conversou e Roman não quis. Ou ambos acharam desnecessário. Beverly Hills era seguro. Ricos viviam aqui. Nada de ruim acontecia. Os portões permaneceram abertos. Nenhum alarme foi instalado. A casa permaneceu desprotegida. E meses depois, essa escolha custaria tudo. De novembro de 1968 a julho de 1969. 8 meses. 2 vezes por semana. Sharon Tate se tornou uma das alunas mais dedicadas de Bruce Lee. Chegava pontualmente a cada sessão. Sua gravidez progrediu. 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, mas nunca desistiu. Bruce ajustou a técnica de acordo com sua gravidez. Sem trabalho no chão. Apenas em pé. Apenas escape. Sharon, você está grávida. Não vai lutar. Apenas escapar. Afastar-se. Correr. Ir para a segurança.
Entendo, Bruce ensinou a ela. Escape de agarrão de pulso. Quando alguém segura seu pulso. Torcer em direção ao polegar. Libertar-se. Escape de estrangulamento frontal. Quando agarrada pelo pescoço. Levantar os braços, golpear para baixo nas mãos. Escape de abraço de urso. Quando agarrada por trás. Empurrar quadris para trás. Pisar no pé. Virar, fugir. Exercícios de consciência. Ver ao seu redor. Onde estão as saídas? Quem está se aproximando? Ler postura, técnicas simples, mas que poderiam salvar vidas. Na situação certa, J.C. Brin também vinha para algumas sessões. Ele também era aluno de Bruce. Os dois treinaram juntos. Sharon e Jay não apenas aprenderam técnica com Bruce, ganharam consciência de segurança. Durante uma aula em maio de 1969, Bruce demonstrou defesa contra múltiplos atacantes. A situação mais perigosa não é um oponente. São 2, 3, 4. Quando superado em número, técnica sozinha não basta. Ele posicionou Jay e Sharon como atacantes. Vocês dois vêm de lados diferentes. O que faço? Bruce demonstrou. Não ficou entre eles. Moveu-se para que ambos ficassem do mesmo lado. Usou um como escudo contra o outro. Depois escapou pela abertura contra múltiplos atacantes. Não luto. Crio confusão. Uso-os contra si mesmos. Depois corro. Sempre corro. Sharon absorveu cada palavra. Praticou os movimentos. Mas dentro dela, uma voz perguntava: e se não houver lugar para correr? E se estiver presa? Não fez a pergunta em voz alta. Mas Bruce viu algo em seus olhos. Sharon, se você estiver presa em casa, incômodo pequeno, sua primeira ação não é lutar, é gritar. Gritar atrai atenção. Vizinhos. Pessoas na rua. Atacantes não querem atenção. Gritos os fazem hesitar. Ele colocou mão em seu ombro. Mas melhor que gritar é prevenção. Tranque portas. Conheça suas saídas. Tenha telefone próximo. Alarmes que acionam automaticamente. Sharon acenou. Vou implementar tudo isso, mas não implementou. A vida estava ocupada. Gravidez avançando. Preparativos para bebê. Roman viajando. Sempre havia amanhã para a segurança. Até que não houve mais amanhã. Julho de 1969. Último treino. Sharon, com 5 meses de gravidez. Barriga muito grande. Movimento difícil. Bruce. Sharon. Talvez você deva fazer uma pausa. Continuamos depois do bebê nascer. Sharon balançou a cabeça. Não, Bruce. Quero continuar. Me faz sentir segura. Quando treino com você, sei que estou pronta. Se algo acontecer, nada vai acontecer. Bruce disse suavemente. Você está segura? Sharon sorriu. Mas em seus olhos ainda havia aquele sentimento. Aquela preocupação inexplicável. Eles revisaram técnicas básicas. Escape de pulso. Escape de estrangulamento. Consciência situacional. Então Sharon fez uma pergunta que Bruce nunca esqueceria. Bruce, você já teve aluno que não conseguiu salvar? Que sua técnica não ajudou? Bruce pensou. Não. Todos que treinaram comigo e usaram o que ensinei, conseguiram escapar de situações perigosas. Por que pergunta? Curiosidade. Apenas me pergunto se eu estivesse realmente em perigo, se o que aprendi seria suficiente. Seria. Você é boa aluna. Praticou bem. Seu corpo lembra. Se algo acontecer, você reagirá. Confio nisso. Mas ele não disse a verdade completa. A verdade que ele sabia, mas não queria assustá-la. Nenhuma técnica funciona contra todas as situações. Contra múltiplos atacantes armados. Contra violência esmagadora. Contra mal puro. Artes marciais aumentam chances, mas não garantem sobrevivência. Ele deveria ter dito isso. Deveria ter insistido em alarmes, em segurança, em preparação total, mas não disse. E essa omissão o assombraria para sempre. A aula terminou. Sharon acompanhou Bruce até a porta. Obrigada, Bruce. Por tudo. De nada, Sharon. Nos vemos depois do bebê. Quero conhecê-lo. Claro. Vai se chamar Paul. Se for menino. A porta fechou. Bruce entrou em seu carro. De seu Cielo Drive. Foi a última vez que viu Sharon. Um mês depois, naquela casa, algo terrível aconteceria. 9 de agosto de 1969. Sábado à noite. 150 Cielo Drive. A casa de Sharon e Roman. Roman Polanski está na Europa. Filmando. Sharon está em casa. Não sozinha. Com a J.C. Brin. Está lá. Aluno de Bruce. Ex-namorado de Sharon. Mas ainda amigo próximo. Wojciech Frykowski está lá. Amigo de Cher. Abigail Folger está lá. Herdeira do café.
Namorada de Wojciech, Steven Parent, está lá. Jovem garoto. Visitando o zelador da casa. 5 pessoas. Noite feliz. Jantar. Conversas. Noite normal. A 0030 da escuridão. 4 pessoas vieram. A família de Charles Manson. Culto. Seguidores. Loucos. Assassinos. Tex Watson. Susan Atkins. Patricia Krenwinkel. Linda Kassabia. Não pela porta. Escalaram os portões. Não havia alarme. Não havia aviso. Entraram. Armas. Facas. Corda. E na próxima hora, um dos assassinatos mais brutais e chocantes da história aconteceu. Não vou escrever os detalhes aqui. Não é necessário. Seria desrespeitoso, mas o resultado foi este. Sharon Tate foi assassinada. Grávida de 8,5 meses. Implorou pela vida do bebê. Por favor, só quero ter meu bebê. Não ouviram. Jay Sebring foi assassinado. Aluno de Bruce. O cabeleireiro que vivia a vida protegida. O homem que aprendeu artes marciais. Naquela noite nenhuma técnica funcionou. Superados em número. Armas. Sem chance. Odir, Abigail, Steven. Todos assassinados. 5 pessoas. Uma noite. Brutal. Sem sentido. Horrível. De manhã, a polícia encontrou os corpos. A notícia se espalhou pelo mundo. Hollywood ficou em choque. América ficou em choque. O mundo ficou em choque. E Bruce Lee, em sua casa em Los Angeles. O telefone tocou. 10h da manhã. Linda, esposa de Bruce, atendeu o telefone. Então virou para Bruce. Rosto branco. Bruce, Sharon, foi assassinada. Bruce pegou o telefone. A polícia ligou, fazendo perguntas. Bruce conhecia Sharon. Foi uma das últimas pessoas a vê-la. Ouviu os detalhes. Cada palavra como uma faca. Desligou o telefone. Sentou. Não falou. Linda. Bruce colocou a cabeça nas mãos. Chorou silenciosamente. Suas primeiras palavras. Eu a treinei. Era para eu protegê-la. Nos dias seguintes, Bruce não falou. Não comeu. Apenas sentou. Pensou. Linda. Bruce, não foi sua culpa. Não havia nada que você pudesse fazer, mas Bruce se culpava. Ensinei escapes básicos. Mas não o suficiente. Não defesa contra armas. Não contra múltiplos atacantes. Não segurança doméstica. Eu deveria ter insistido. Alarme. Portões. Fechaduras. Deveria ter feito eles entenderem. Talvez se eu tivesse ensinado mais, talvez ela pudesse ter. Linda interrompeu. Bruce, eram 4 pessoas. Com armas. Sharon estava grávida. Nenhuma técnica. Nenhuma arte marcial. Mas Bruce não ouviu. A culpa era profunda demais. Danny no Santo veio visitar alguns dias depois. Encontrou Bruce sentado no escuro. Bruce, cara, precisa comer. Precisa dormir. Como posso, Dan? Ela confiou em mim. Disse que se sentia segura porque treinava comigo. E onde isso a levou? Morta. Junto com seu bebê. Você fez o que podia. Ensinou-a bem. Mas havia 4 deles. Armados. Loucos. Mesmo você, mesmo eu, mesmo 10 Bruce Lees não poderiam ter mudado aquele resultado. Então para que serve tudo isso? Bruce gesticulou para Dodge. Se não posso proteger uma aluna grávida, se todas essas técnicas, toda essa filosofia, não significa nada quando importa. Dan não tinha resposta. Apenas ficou com seu amigo no escuro. Funeral. Alguns dias depois, Holy Cross Cemetery. Sharon Tate, enterrada com seu bebê, Paul Richard Polanski. Nunca nasceu. Bruce estava no funeral. Fileira de trás. Silencioso. Chorando. Jay Sebring também foi enterrado ali. Perto. 2 alunos. Ambos perdidos. Bruce não conseguiu se aproximar da família de Sharon. O que poderia dizer? Ensinei sua filha autodefesa, e ela morreu mesmo assim. Apenas observou de longe. Quando o caixão desceu. Quando a terra caiu sobre ele. Então virou. Foi embora. Nunca mais voltou àquele cemitério. A morte de Sharon mudou Bruce Lee. Sua abordagem de ensino mudou. Completamente. Antes, autodefesa básica. Técnicas. Formas. Aprendizado em ambientes seguros. Depois, cenários de pior caso. Paranoia. Sobrevivência. Aos seus alunos, agora começou a dizer: pensem em Sharon Tate. Bonita. Famosa. Casa segura. Beverly Hills. Ainda foi assassinada. Por quê? Porque não estava preparada. Porque a casa não era segura. Porque não estava preparada para múltiplos atacantes. Autodefesa não é apenas lutar. É prevenção, consciência. Até paranoia. Tranquem suas portas. Instalem alarmes. Saibam quem está se aproximando.
Saibam onde estão as saídas. Mudou a técnica também. Exercícios com múltiplos atacantes. Não mais apenas um contra um. Defesa contra armas. Faca, pistola, corda. O que vier. Cenários de invasão domiciliar. O que fazer se for atacado em casa? Escapar acima de lutar. Não pense em vencer. Pense em sobreviver. Bruce agora ensinava de um lugar mais sombrio. Porque viu uma realidade sombria. Artes marciais não resolvem tudo. Às vezes, o mal vence. Às vezes, você não pode lutar para sair. Dan Inosanto, o aluno mais próximo de Bruce, disse anos depois da morte de Sharon. Bruce nunca foi o mesmo. Mais sério, mais paranoico. Recomendava segurança doméstica para cada aluno. Alarmes, fechaduras, planos de fuga. Um dia perguntei: Bruce, por que você é tão obcecado com isso? Ele me olhou. Havia dor em seus olhos. Porque Dan, ele disse, não consegui proteger uma aluna. Não vai acontecer de novo. A família Manson foi capturada. Meses depois, Charles Manson e seus seguidores foram presos. O julgamento virou notícia mundial. O culto de Manson, sua loucura, motivações. Bruce acompanhou o julgamento. Todo dia. Nos jornais. Na TV. Linda, por que você está fazendo isso consigo mesmo? Preciso entender. Por quê? Por que Sharon? Por que aquela casa? Por que aquela noite? Mas não houve resposta. As motivações de Manson eram sem sentido. Violência aleatória. Ele nem conhecia Sharon. Só queria matar alguém famoso. Helter-skelter. Criar caos. Sem sentido. Horrível. Poderia ter sido evitado. Bruce sempre se perguntou. Se Sharon tivesse mais treinamento, se a casa tivesse segurança, poderia ter sido diferente. Nunca saberia a resposta. Deu 1973. Bruce Lee morreu. 32 anos. Edema cerebral. No funeral, chegou um cartão surpresa. Da família de Sharon Tate. Bruce Lee tentou proteger nossa Sharon. Ele a ensinou a se defender. Não foi culpa dele. Nunca esqueceremos sua bondade. Obrigado. Linda leu o cartão. Chorou. Não pôde mostrar a Bruce. Porque Bruce já tinha partido. Mas talvez ele soubesse. Talvez tenha sentido. A família de Sharon não o culpava, mas Bruce culpou. Por 4 anos. Até sua morte. Hoje, mais de 50 anos depois, a história de Sharon Tate ainda é contada. Os assassinatos Manson, simbolizando o fim de Hollywood. O fim da inocência dos anos 60. Mas poucas pessoas sabem. Sharon Tate era aluna de Bruce Lee. Treinou por 8 meses. Aprendeu autodefesa. Para salvar sua vida. Mas naquela noite, nenhuma técnica foi suficiente. Porque às vezes, não importa quão preparado você esteja. Às vezes, não importa quantas técnicas você saiba. Às vezes, o mal vem em números. Com armas. Com loucura. E tudo o que você pode fazer é nada. Esta é a história mais triste de Bruce Lee. Não sobre vitória. Não sobre demonstração de habilidade. Sobre fracasso. Sobre perda. Sobre culpa. Sobre um professor que tentou proteger sua aluna e não conseguiu. Bruce Lee ensinou centenas de pessoas. Mudou milhares de vidas. Mas nunca esqueceu aquela que não conseguiu salvar. Sharon Tate. De 5 anos. Grávida. Cheia de vida, assassinada em sua própria casa, enquanto as técnicas que Bruce ensinou estavam em sua mente, mas não foram suficientes contra a escuridão que veio naquela noite. A lição não é que artes marciais são inúteis. A lição é que artes marciais não são mágica. Não são escudo invencível. São ferramentas que funcionam em certas situações, mas não em todas. Sharon estava superada em número. 4 contra 1. Sharon estava grávida. Não podia lutar efetivamente. Sharon enfrentou armas, facas, pistolas. Sharon estava em sua própria casa, onde deveria estar segura. Nenhum treinamento poderia ter mudado aquela noite, mas Bruce nunca aceitou isso. Sempre pensou: e se eu tivesse ensinado mais? E se eu tivesse insistido no alarme? E se eu tivesse feito ela entender o perigo real? Essas perguntas o assombraram até morrer. Fim.